Para você entender o que era o Protágoras, você tem que entender o que hoje é um advogado. Um advogado é alguém que defende uma causa, não importa o conteúdo dessa causa, o que importa é a forma judicial que ela adquire. Um advogado é o que a gente hoje conheceria como um sofista contemporâneo. Ele é pago, ele é remunerado por conduzir a sua questão, a sua demanda, não importa qual seja. Os sofistas são conhecidos, pelo menos nessa nossa parte do mundo aqui, ocidental, como sendo os primeiros professores, porque eram pessoas que tinham conhecimento e ofereciam esse tipo de conhecimento em troca de grana. Eles ensinavam uma coisa que é preciosa, preciosíssima, a arte de falar bem. Você saber falar bem e saber persuadir as outras pessoas significa que você tem um poder na mão, fazer com que as outras pessoas façam o que você quer que elas façam. Protágoras tem várias obras que são reportadas a ele, mas uma delas bastante famosa é chamada de Antilogias. Anti significa contrário e logia aí significa argumentos. Essa obra, como o nome indica, visa, de acordo com a mesma questão ou sobre o mesmo assunto, mostrar pontos de vista opostos de modo que cause a sensação em quem lia o tratado que não se pode decidir nem por um ponto de vista, nem por outro ponto de vista. O objetivo do Protágoras com essa obra, diz-nos a tradição, era causar confusão mesmo nas pessoas. Porque isso interessava a ele, nota? Se as pessoas ficassem confusas quanto a que posição tomar, porque as duas parecem igualmente persuasivas, quem que elas quereriam contratar? Alguém que vendesse a elas a capacidade de convencer, seja lá qual for o conteúdo. Se eu fosse o Protágoras, ou seja, se eu fosse um sofista hoje, eu montaria algo parecido com isso aqui, ó. Eu mostraria para você duas posições, chamemos aqui da posição azul e da posição vermelha, e mostraria para você as antilogias. Então, por exemplo, eu poderia dizer para você, ó, o Estado admitiria um crime ao legalizar o aborto, já que não há unanimidade acerca do início da concepção. O aborto, portanto, não deve ser permitido. Por outro lado, tem quem defenda que a prática do aborto é um fato, né? Queira a gente ou não. Por sinal, tem levado muitas mulheres à morte, e por isso o aborto deve ser permitido, para preservar vidas. De modo que eu não sei mais o que decidir, porque as duas parecem muito persuasivas, muito razoáveis. Eu prosseguiria. Eu diria, o Código Penal deveria ser aplicado a adolescentes que cometem crimes graves, como exemplos de coibição de crime. Deveria ser aplicado, porque assim o crime seria combatido. Deveria ser reduzida a maioridade penal. Mas também há quem diga que para coibir o crime é necessário a inclusão social e não a diminuição da idade penal, uma vez que a cadeia, ao não cumprir esse papel, porque ela só é uma escola para o crime, acarreta a reiteração do delito quando a pessoa sai de lá. De modo que eu também não sei quem tem a razão aqui. Isso aqui é um belo exemplo de antilogia. Eu te mostro os dois lados, mostro para você quanto eles têm razão no que falam, de modo a causar confusão mental na sua cabeça, para lá na frente te vender a habilidade de, aí sim, falar bem e convencer sobre qualquer que seja o conteúdo. É atribuída ao sofista Protágoras também a frase de que é possível fazer com que o argumento mais débil, mais frágil, vença o mais forte. Por quê? Porque a questão, de novo, não é a verdade dos fatos, não é a verdade das coisas. A questão é sempre a forma como é embalado o conteúdo. Aí eu vou te convencer, independentemente do conteúdo. A frase mais famosa em absoluto do Protágoras é: o homem é a medida de todas as coisas. Isso significa o seguinte: homem aqui está no sentido de cada indivíduo. Eu subjetivamente acho uma coisa, você subjetivamente acha outra. Ou também pode ter o significado de convenções sociais. Cada sociedade humana tem uma posição que é irredutível a outra. Medida aqui no sentido de critério, padrão. Aquilo sobre o que eu meço outras coisas, aquilo a partir do que eu meço outras coisas. A minha medida, o meu critério, o meu padrão. E todas as coisas são as questões éticas, as questões políticas, as questões epistemológicas. O homem é a medida de todas as coisas significa que, para que a gente decida sobre as diversas questões da realidade, a gente não pode alcançar critérios objetivos, mas apenas critérios que digam respeito ao próprio homem, ou seja, critérios subjetivos. Não há objetividade. Tudo que temos é uma subjetividade. O nome dessa doutrina é relativismo. Você ouviu falar disso? Relativismo é uma doutrina central dos sofistas.
Segundo o relativismo, não há critérios objetivos para avaliar se uma alegação sobre a realidade é ou não verdadeira. O espírito do sofista é ser relativista, porque ele está preocupado mais com o discurso que com o conteúdo do discurso. Esse é o Protágoras, o chefe, o arquétipo, o modelo dos sofistas.